O Itaú está aqui na Suíça há 13 anos, empregando 100 pessoas, então aquela ideia de investimento brasileiro aqui na Suíça a gente já está implementando. É uma operação bastante importante para a gente. E esse ano é um ano bastante importante para o Itaú. O banco vai fazer 100 anos, né? 100 anos para uma empresa no Brasil deve equivaler a uns 300, 400 aqui na Suíça. Então, é uma empresa bastante resiliente. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que a gente está vendo da economia mundial, e depois, para dar o contexto, e depois falar de Brasil, né? Tivemos também em Davos, como os companheiros do Bradesco, e, enfim, a perspectiva para a economia mundial é de otimismo cauteloso, um pouso suave, um crescimento em torno de 3%, um ano político super intenso, vamos ter eleições em países que respondem por mais da metade do PIB mundial, a maior democracia do mundo, que é a Índia, vai ter eleição, os Estados Unidos terão eleição, o México também. O foco da preocupação em Davos claramente é com a eleição nos Estados Unidos, né? Um painel que eu escutei, um cientista político muito proeminente falou que o resultado da eleição não necessariamente será visto com naturalidade por metade da população, né? É uma polarização bastante intensa. Em relação aos Estados Unidos e China, parece que está no momento de pausa, né? Nem está piorando nem melhorando, mas pode ser que ela piore ao longo da campanha eleitoral nos Estados Unidos se um dos candidatos começar a fazer desse o mote da sua campanha. Então, a gente tem que observar, enfim, Davos, acho que o consenso lá é que o antigo presidente Trump deve ganhar, mas parece que é muito difícil, mais ou menos 50-50 a essa altura. Bom, Brasil. O Brasil vem mostrando um crescimento bom, ele teve uma recuperação mais forte do que se esperar. Primeiro, a economia caiu menos do que se temia durante a pandemia, se recuperou mais fortemente, o desemprego caiu mais rápido. Esse ano a gente deve ter uma economia um pouco menos pujante que o ano passado, porque é difícil o agro repetir a performance que ele teve. Então, vai crescer a safra, mas pouco, e ano passado apresentou um crescimento muito grande em relação a 2022. Então, a gente vê 1,8 contra 2,9. Não devemos ter tanto estímulo fiscal quanto no ano passado, e a política monetária vai frear menos, mas ainda assim vai frear a economia. A inflação deve cair para um pouco acima de 3,5%. Isso vai permitir que o Banco Central continue reduzindo as taxas de juros abaixo de um dígito. Então, vamos voltar para... A gente enxerga 9%. Bom, em relação ao médio prazo agora, que é mais interessante. Em primeiro lugar, é uma reflexão, tá? Nós, aqui, o Brasil tem muitos problemas, a gente sabe deles, a gente, às vezes, faz uma autocrítica um pouco exagerada, e uma autocrítica recorrente é sobre o nosso sistema partidário, né? Não, o Brasil tem partido demais. Eu não sei se a gente tem partido demais, mas o que eu observo, comparando a situação política aqui, no Brasil com os Estados Unidos, é que ter um centro pulverizado de partidos, né, tem um pluripartidarismo, ele impede que a polarização que existe a nível de eleição para o cargo executivo se replique no Congresso, o que permite que a agenda de reformas siga avançando. Então, a agenda de reformas que começou, né, de forma mais intensa no governo do presidente Temer, que avançou nos últimos anos, isso só foi possível porque você não tinha uma polarização. Imagina se tivesse uma polarização, o Congresso ia ficar paralisado, que é o que a gente vê nos Estados Unidos. Então, aquela, né, autocrítica que a gente faz, nossa, temos partidos demais, isso é um problema, eu já estou começando a rever um pouco esse conceito. Talvez seja uma crítica exagerada, né? Em relação às reformas, o presidente Temer mencionou, elas, eu acredito,
algumas delas vão ter efeito mais rápido, outras vão ter efeito mais lento, é muito difícil fazer projeção do timing. O economista não sabe direito, para falar a verdade, o timing que a taxa de juros afeta a inflação. Quanto mais o timing que uma reforma vai afetar a tendência de crescimento do país, e quanto mais fazer esse tipo de projeção logo depois de um choque tão intenso com o Covid. Algumas reformas, o efeito delas pode ser adiantado, outras pode ser atrasado. No meio dessa maturação das reformas vem a revolução da inteligência artificial, mas que também complica as projeções, mas o sinal é inequívoco. Foram reformas importantes para o crescimento do país, e já em três administrações que não necessariamente têm o mesmo corte ideológico, mas que foram capazes de articular, de certa forma, com o Congresso, essa agenda de reformas. Então, a gente teve reforma no governo, muitas reformas do governo Temer, que realmente elevou a barra, em termos de achievements legislativos. Tivemos reformas no governo anterior e nesse governo a gente aprovou a reforma tributária, que estava em gestação já há muito tempo. Aliás, a previdenciária também é uma reforma que estava em gestação há muito tempo, mas não vai passar nunca. Acabou passando. Quando ela amadureceu no Congresso, o Congresso aprovou. Então, assim, o que eu digo, usando economês aqui, é que não dá para rejeitar a hipótese que as reformas tenham elevado o PIB potencial do Brasil. Estou sendo bem preciso, estatístico, usando linguagem estatística, mas me encoraja bastante que o Brasil tenha conseguido passar. Quando você lê a narrativa de polarização, parece que nada acontece no Brasil, e tem muita coisa importante e positiva acontecendo. Bom, voltando para a política econômica, a política fiscal, a política monetária, ela conseguiu novamente debelar a inflação. O Banco Central, com autonomia agora de júri, já tinha de fato, também uma conquista legislativa importante. O regime de meta de inflação mostrou que ele é que nem a democracia na definição do Churchill, o pior regime tirando todos os outros. Então, ele consegue lidar com choques de forma muito flexível. E a economia superou 2008, superou 2020, choques intensos com a ajuda da política monetária. A política fiscal tem desafios, o doutor Trabuco mencionou, e eu concordo totalmente. Nós temos um problema de dívida interna, não somos um país do G7, até merecíamos ser, mas não somos. Um dia a gente chega lá. E isso acaba afetando preços de ativos, sim. A analogia que eu gosto de fazer é que o problema fiscal ele não está levando o câmbio para 6, mas ele impede que o câmbio caia para 4. Então, sempre se fala, mas o fiscal não está afetando o mercado. Está sim, não a ponto de causar uma crise, é uma dívida doméstica, e também não é verdade que o governo não esteja fazendo nada. O ministro Haddad está lutando aí para conseguir algum ajuste. Então, eu vejo, sim, para concluir, primeiro eu queria agradecer as autoridades aqui presentes, também a nível estadual, que tanto fizeram e continuam fazendo pelo Brasil, contribuindo muito para o nosso país. Instituições são importantes, mas instituições sem pessoas acabam não funcionando. Então, queria agradecer a todos. O banco tem uma visão positiva sobre a nossa economia. Estamos lá há 100 anos, queremos ficar por mais 100 ou 200 anos, enfim, queremos ser uma instituição brasileira perene. Nos encoraja muito a agenda de reformas, que a gente gostaria de ver continuando, também os marcos regulatórios setoriais, que permitem investimento grande em setores carentes, como parte da nossa infraestrutura Agora vemos esse desafio da política fiscal, que em algum momento precisa ser endereçado. Novamente, obrigado.